Então, saudações a todos, tudo bem com vocês? Hoje, nesse dia maravilhoso, dia 30 de agosto, né? Hoje, um dia acabando o mês de agosto, mês do cachorro louco, não, né? Esse mês, assim, maravilhoso, que a gente está quase finalizando. E, enfim, estamos aí, estamos na nossa segunda aula. A primeira aula, o que a gente falou? A gente falou de fração, a gente falou de pizza, a gente falou de comer barra de chocolate. Tem ainda me leve gente que me leve chocolate nessas propostas aí que eu fiz aí. Enfim, mas tudo bem, ok? Nessa segunda aula a gente vai ter uns outros assuntos aí que vai mirabolar, que estão bem interessantes, ok? Eu vou deixar sempre minha câmera fechada aqui para a gente consumir menos banda e vai que vocês ficam mais atentos aqui para mim do que para os outros, tá? Dos assuntos. Então preste atenção, hoje vai ser bem interessante, tá? Sempre qualquer coisa que vocês querem falar, vocês dão um toque dizendo, ei, o que aconteceu aí? Me fala aí qual foi a mágica que aconteceu, tá? Só para a gente ficar atento. Tá bom? Entendido? Sim ou não? Enquanto isso, eu vou botar lá nos slides que a gente montou. Ok? Deixa eu botar para apresentar aqui. Então, hoje a gente vai falar de razão proporção e um pouquinho de porcentagem, essas coisas de venda, compra, porcentagem de ganho, de perda. Vai ser bem interessante a ideia. E tem umas questões mais charadinhas, tá bom? Só demora um pouquinho para carregar, mas ele logo vai. Isso, foi. Então, assim, a gente começando com razão e proporção, a gente tem a razão entre dois números. O que é essa razão? Por exemplo, se eu tenho uma coisa, eu tenho uma razão que é para outra, né? Por exemplo, assim, a razão de peixes no lugar é de tanto. Por exemplo, eu tenho 2 peixes para cada metro cúbico de água, né? Então, se eu tiver 2 metros cúbicos, eu tenho que ter 4 peixes. Muito bem, entende? Por exemplo, assim, ó, uma outra razão. Vamos dizer que aqui que a Ana Carolina, nem sei se tem Ana Carolina aí. A Ana Carolina tem 2 namorados por cidade. Então, se ela tem 2 cidades, ela tem que ter 4 namorados. Muito bem. Isso aí. Para quem gosta de fazer essas contas de namoradinho, é isso aí. Tá? É mais ou menos assim a ideia. Se tem uma razão, você segue uma ideia. Tá? Entendido? Ok? E a proporção igual a dessa idade aí. Por exemplo, se tu tiver 3 cidades, tu vai ter 6 namorados. Se tu tiver 10 cidades, 20 namorados. Gente, que vai ser uma furia de por aí volta de namoradinho. Mas essa é a ideia, tá? De tu ter uma razão e uma proporção que é equivalente, tá? Para quem está tendo já é uma ideia. Por exemplo, se tu tem 0 namoradinhos em uma cidade, tu vai ter 0 em 2 cidades. Porque tu não tem crescimento, né? Tem uma razão elevada a 0, isso é fácil, tá? Então vocês têm mais ou menos essa ideia aí. E ela segue algumas propriedades, pessoal. Por exemplo, quando tu vai fazer, né? Por exemplo, quando tu tem duas proporções assim, que elas se aumentam, você faz a multiplicação delas, ok? Então, por exemplo, tu vai fazer a primeira multiplicação, fazer ela no caso de cruzada, assim, para a gente encontrar, tá? Para ver se elas são proporcionais ou inversamente proporcionais, tá? Isso é sempre importante para a gente entender, tá? Ah, por exemplo, a gente vai no exemplo agora aqui, ó. A gente tem um exemplo aqui embaixo que a gente está vendo, ó, 2/4 e 5/10. Né? Como que a gente faria? Né? A gente faz aquela soma que a gente está vendo ali de cima aí das propriedades. A gente soma os de cima e os de baixo com o de baixo. E a gente obtém quanto? Ok? A gente vai obter 6/15. Ou 2/5. Que é, por exemplo, assim, quando eu vou resumir essas proporções aí, por exemplo, assim, simplificar, tá? Mas, professor, isso aí para o que a gente quer saber? Só para vocês terem uma ideia de proporções, de igualdades e tudo mais, tá? Mas não se fiquem muito atentos a isso aí, tá? Uma coisa que eu quero dizer assim, ó, olha só, a gente vai ver também depois lá ah, mais à frente, que a gente vai ver ter coisas proporcionais e inversamente proporcionais. Por exemplo, olha só, vamos dizer que na casa da Maria tem, por exemplo, tem 2 pessoas que fazem bolacha, né? Elas têm, assim, vamos dizer, a mãe dela e a avó dela. Então, a mãe dela e a avó dela fazem bolacha, ok? E elas demoram 10 horas para fazer bolacha.
Se eu aumentar a quantidade de pessoas que vai fazer bolacha, eu diminuo a hora, concordam? Então, são grandezas inversamente proporcionais. E são grandezas proporcionais. Concordam isso comigo, mais ou menos? Tá? Eu tenho essa coisa de eu aumentar uma coisa e outra cair para baixo. Ok? Entende? Tem gente que aumenta a quantidade de mandar mensagem para o contatinho e diminui os contatinhos que aparecem. Tá? Então, são formas de a gente estar expressando. Tá? Mas só para vocês terem que ter ideia na hora da gente fazer os cálculos, tá? Sobre essas propriedades. Aí eu tenho a propriedade da multiplicação também que acontece, tá? Quando eu preciso multiplicar esses fatores, que aqui é um exemplo, tá? Eu multiplico daí da mesma forma, no cruzado, tá? E assim por diante. Deixa eu ver. Essas são proporcionais. Aí aqui, ó, olha só. Aí aqui eu tenho uma outra, onde elas são inversamente proporcionais, né? Onde eu não tenho valores encontrados que são iguais, entende? Por exemplo, eles crescem na mesma proporção ou algo do gênero. Sim? Então, se um cresce, o outro também tem que crescer na mesma ideia. E aqui um deu 35 e o outro deu 18. Professor, como que a gente sempre faz? A gente vai fazendo os cálculos. Tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. No início é só para a gente fazer aqui as ideias de proporcional. Para soma, para subtração, então, a mesma ideia. Tá? Para fazer soma e subtração é sempre de cima por cima, de baixo por debaixo. E para multiplicação eu faço as cruzadas. Tá? Ok, mais ou menos. Ok? Deixa eu só ir mais adiante, para aí vocês não precisarem ver tudo esse coisa aqui. Isso aqui a gente fez porque a gente ocupou bastante no ano passado, esse material, mas hoje a gente está mais como é que posso dizer, nós estamos tipo flash, velozes a todo tempo, né? Mas o que eu quero falar assim, como que a gente calcula? A gente sempre tem que olhar quando elas são inversamente proporcionais ou não, tá? E a gente vai para esse exemplo aqui, ó. Para revitalizar um parque, a comunidade, deixa eu só pegar aqui o apontador. A comunidade organizou-se em um projeto conhecido como Revitalizar. Então, para que o projeto fosse eficiente, foram arrecadadas várias mudas frutíferas. Um planejamento para o plantio foi feito. 3 pessoas trabalhavam nesse plantio e plantavam por dia 5 metros quadrados, ok? Então, os dados são o quê? 4 pessoas plantam 5 metros quadrados. Devido à necessidade do plantio mais eficiente, 4 pessoas, todas com o mesmo desempenho, vão fazer. Então, olha só, de 2 pessoas, eles aumentaram para 4 pessoas, ok? Se 2 plantavam 5, então o que vai acontecer? Né? Eles fizeram o quê? Eles aumentaram mais 4 pessoas, então agora eles têm o quê? 7 pessoas. E a gente quer saber o quê? Quantos foi que eles vão produzir agora? Né? Então eu tenho assim, ó do 3 foi para o 7, quer dizer que de 5 metros quadrados, agora as outras pessoas vão plantar mais. Concordam comigo? Sim, não sei. Entende? Então essas são ideias que, por exemplo, que vocês têm que entender. Que eu vou crescer meus valores. Tá bom? Entendido? Mais ou menos, meia boca, só um pouquinho. Tá bom? Vão me falando aí, Hein, dona Luana? Dona Luana, tranquila? Tu entende que uma coisa sobe, outra coisa também tem que aumentar. Né? Se tu aumenta a tua produção, é melhor assim, como por exemplo assim, uma indústria que aumentar a produção, Luana, o que acontece? Ela vai aumentar, se ela aumenta as pessoas, ela aumenta a produção, né? Entende? Isso é fato. Então, como que fica? Nesse fato, eu vou ter o quê? Eu vou fazer a minha multiplicação cruzada, né? E vou obter quanto? Então, ele vai, agora o novo grupo vai produzir 11,66 metros, vão plantar, né? Numa área de 11,67 quadrados. Ok? Sim. E um outro exemplo, tá? Para a gente ver inversamente proporcional. Tá? Para a confecção de provas de um concurso, uma gráfica dispõe de 15 impressoras que demorariam 18 horas para realizar a impressão de todas as provas. Ao preparar para iniciar o trabalho, foi diagnosticado que só haviam 10 impressoras.
só havia 10 impressoras funcionando. Qual o tempo de horas que será gasto para a confecção de todas as provas do concurso? Concordam comigo que eu tinha, tipo, 15 impressoras, aí 5 quebrou. Ficou quantas? 10. Uau, muito bem. Então, agora eu tenho 10 impressoras, e o que vai acontecer? Se antes eu produzia 18 horas, agora eu preciso de mais horas. Isso é fato, né? Por exemplo, assim, vocês vão lá no mundo das cópias e só tem uma impressora para imprimir tudo os trabalhos de vocês. Vai demorar muito mais tempo. Isso é fato, gente. Fato. É questão assim, de vocês pegarem e fazerem a leitura. Né? Então, a gente vai para uma ideia dos cálculos. Tá? O que precisa fazer? O que precisa fazer, Luana? Você joga os valores de impressoras, aí agora tu vai dizer, professor, agora eu acho que vai ser inversamente. Por que vai ser inversamente? Porque uma coisa diminui e outra cresce. Isso aí. Tá? Então, olha só. São inversamente proporcionais. Por quê? Uma cresce e outra diminui. Agora eu faço o quê? Por que, professor, que a gente tem que notar isso? Porque a gente tem que saber onde a gente vai jogar os valores, pessoal. Porque, por exemplo, se no lugar do 18 você joga o X e no lugar do X você joga o 18, já diz minha avó, vira uma salada de fruta, né? E ninguém sabe mais o que é João, o que é Pedro, o que é Morgota, o que é maçã. Tá? Então, você tem que fazer essa escala aí. Né? Você escreve sempre dessa forma e assim por diante. Ok? Então, quando é inversamente proporcional, você faz do grande para o pequeno e do pequeno para o grande. Tá bom? Então, você faz a multiplicação aí, 18 vezes 15, dá 270, e faz depois a divisão. Ok? Que vai dar 27. Só anula aquele 19 embaixo aí, que é um 10. Tá bom? Então, vai dar 27 horas. Então, antes o mundo da cópia demorava para fazer 18 horas, agora eu preciso de 27 horas. Um dia e pouco. Ok. Vamos fazer aqui, ó. Tem uma aqui que caiu no Enem. Deixa eu ver. Eu quero dar uma de 2. Vou ver aqui uma aqui. Deixa eu ver se eu não vou estar pulando. Isso. Deixa eu só parar de compartilhar. Mas entenderam mais ou menos a ideia? Não tem muito segredo, tá? É só fazer essa jogada aí e vamos adiante. Tá? Agora a ideia da... Pode andar junto aí. Acho que agora é a... Sou eu. Carol? Isso. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Então, vendo a minha tela, a gente... Ainda não, Carol. Um pouquinho. Ele demora um pouquinho. Então. Sim. Quer que compartilhe por aqui, Carol? Daí tu vai... Sim, eu te agradeço. Falando, pode ser? Sim, pode ser. Te agradeço, Bi. Tá? Agora a gente vai ver o exercício, tá? Ok? Sim. Tá carregando. Tudo. Vai, aí. Beleza, então. Um exercício do Enem de 2016, que diz... O enunciado diz assim: 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibras em massa de fibra por massa de pão.
em que a tabela sugere que a marca A seria 2 gramas de fibra a cada 50 gramas de pão. A marca B, 5 gramas de fibras a cada 40 gramas de pão. A marca C, 5 gramas de fibra a cada 100 gramas de pão. A marca D, 6 gramas de fibra a cada 90 gramas de pão. E a marca E é 7 gramas de fibras a cada 70 gramas de pão. Então, recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibras. A marca a ser escolhida é. Eu destaco lá no enunciado acima, em que massa de fibra por massa de pão quer dizer, na matemática, que a massa de fibra divide a massa do pão. Então, em primeiro lugar, a gente deve estabelecer a mesma quantidade em gramas para todos os pães para achar aquele que tem mais. Calculando, assim, as concentrações de fibras de cada uma das marcas que foi demonstrado na tabela do enunciado. Então, iniciando pela marca a gente pega as 2 gramas de fibra por 50 gramas de pão, que seriam igual a 0,040 como resultado. A marca B seria 50 gramas de fibras por 40 gramas de pão, que seria um resultado igual a 0,125. A marca C, 5 gramas de fibras por 100 gramas de pão, que seria um resultado igual a 0,050. A marca D, que seria 6 gramas de fibra para cada 90 gramas de pão, ou melhor, por 90 gramas de pão, seria um valor aproximado de 0,065. E a marca E seria 7 gramas de fibra por 70 gramas de pão, que seria igual a 0,100. E analisando os resultados das 5 marcas, nós podemos, então, concluir que a marca B seria a que mais tem um valor aproximado de fibras para cada massa de pão. E mais uma questão para a gente dar uma analisada, que seria do Enem 2014. O boliche é um jogo em que se arremessa uma bola sobre uma pista para atingir 10 pinos, dispostos em uma formação de base triangular, buscando derrubar o maior número de pinos. A razão entre o total de vezes em que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determina seu desempenho. Em uma disputa entre 5 jogadores, foram obtidos os seguintes resultados. Jogador 1 derrubou todos os pinos 50 vezes em 85 jogadas. O jogador 2 derrubou todos os pinos 40 vezes em 65 jogadas. O jogador 3 derrubou todos os pinos 20 vezes em 65 jogadas. O jogador 4 derrubou todos os pinos 30 vezes em 40 jogadas. E o jogador 5 derrubou os pinos 48 vezes em 90 jogadas. Qual desses jogadores apresentou o maior desempenho? Então, a gente deve analisar
ou melhor, para descobrir o percentual de acertos, a gente basta dividir o número de vezes em que o jogador derrubou todos os pinos para o número total de jogadas. Então, como iniciando, podemos dizer que o jogador 1, ao derrubar todos os pinos 50 vezes em 85 jogadas, a gente pode dizer que 50 vezes por 85 jogadas daria um resultado mais ou menos de 0,59 ou 59% de chance. O jogador 2, como diz o enunciado que ele derrubou os pinos 40 vezes em 65 jogadas, a gente pode dividir, em que dá um resultado aproximado de 0,62 ou 62%. O jogador 3 derrubou todos os pinos 20 vezes em 65 jogadas, ou melhor, 20 por 65 jogadas, que dá um resultado aproximado de 0,31 ou 31%. O jogador 4, como derrubou 30 vezes em 40 jogadas os pinos, a gente pode dizer que foi 30 sobre 40, ou 30 por 40, que dá 0,75 ou 75%. E o jogador 5 derrubou todos os pinos em 48 vezes em 90 jogadas. Podemos dizer que deu um resultado igual ou aproximado de 0,53 ou 53%. Assim, a gente pode analisar os resultados e concluir que o jogador 4 é o que tem um maior desempenho em relação aos pinos derrubados em relação ao total de jogadas. Tem mais um, Carol? Teria mais um, mas vai ser o próximo assunto que a Tainá vai explicar. Tá. A gente decidiu pular esse... Tainá quer compartilhar? Sim, eu já começo a compartilhar, só um pouquinho. Entenderam a ideia? Por exemplo, assim, a gente tem que fazer o quê, pessoal? A gente tem que pegar e jogar valores de escala para a gente conseguir fazer essa demonstração aí. Não é tão difícil, tá? Não tem muito segredo, enfim. Tá? Mas tem que ficar nesse site aí, esse plugin, para ficar esperto nessa situação. Tá? Tranquilo? Vamos lá que a Tainá agora vai falar. Uma outra coisa importante dessa escala aí para vocês ficarem atentos. Tá? Então, agora, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as escalas, né? Então, as escalas, elas têm relação com a razão, que o Big explicou anteriormente, né? A escala, ela é uma razão constante entre grandezas físicas ou químicas e que permitem uma comparação. Então, as escalas, quando a gente vai ver questões de vestibular, elas são bastante cobradas nos mapas, né? Então, a relação entre as dimensões apresentadas no desenho e no objeto real por ele representado. Então, na escala, a gente tem as nossas duas medidas. Então, a primeira medida, que é a medida que está na parte de cima da nossa razão, é a medida do desenho, né? Que normalmente a gente utiliza 1 centímetro na maioria dos mapas, né? E embaixo a gente tem, então, a medida do objeto real. E a gente precisa se atentar a uma coisa muito importante, que é, então, em relação à unidade de medida. Então, num mapa, ou às vezes numa imagem de uma bactéria, quando ela está ampliada, né, a gente já vai ver esse outro tipo de escala. O que acontece? A gente vai ter a dimensão na mesma unidade de medida. Então, significa que, eu vou mostrar aqui um desenho para vocês perceberem aqui do mapa. Um pouquinho, tá mais para frente. Então, aqui a gente tem 1 centímetro para 29
milhões de centímetros, né? Então, seria mais fácil aqui nós trabalhar com outra unidade de medida e fazer a conversão. Então, a gente tem alguns tipos de escala. Então, a gente tem, primeiro, que é a escala natural. Então, ela é representada numericamente por 1, né? E é, então, quando o objeto físico ele tem um tamanho idêntico ao objeto que a gente está representando no nosso desenho. A gente tem a escala reduzida, que é quando o tamanho real é maior do que a área representada. Então, esse daqui é o que a gente tem nos mapas, né, que a gente trabalha. Só deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Assim, é do Big falando. Tá tranquilo, Tainá? Tá Sim, tranquilo. você fala, né? Então, a escada reduzida, que é utilizada bastante nos mapas. Então, por exemplo, aqui a gente tem 1 centímetro por 2 centímetros, 1 centímetro por 5 centímetros. Aqui o último é 1 centímetro por 20 mil centímetros, né? E aqui, quando a gente tem um número muito grande, a gente converte para outra unidade de medida. E a gente tem a escala ampliada, então, que quando a gente vai trabalhar talvez uma população de bactérias, alguma coisa assim, a gente tem a imagem dela, e nos livros a gente vai ter essa imagem um pouquinho mais grande do que ela é na verdade, né? Porque ela é microscópica. Então, a gente vai utilizar essa medida aqui. Então, primeiro, em cima vem o tamanho real e embaixo a representação, né? E então as unidades de medida de comprimento, que é outra coisa que a gente precisa relembrar antes de resolver nossas questões de escala. Então, as medidas de comprimento, a gente utiliza elas bastante na física, né? Para a gente calcular. Então, só relembrando aqui uma regrinha bem básica sobre isso. Então, quando a gente tem uma unidade, nesse caso aqui, a gente tem uma unidade de distância, né? Que são quilômetros, metros, centímetros. Então, a gente vai fazer o quê? Quando a gente quer diminuir ela, a gente vai sempre multiplicar por 10. Então, por exemplo, eu quero transformar 1 quilômetro em 1 metro, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer 1 quilômetro em metro vai ser 1 vezes 10, que vai ser 10, vezes 10, que vai ser 100, vezes 10, que vai ser 1.000. Então, 1 quilômetro tem 1.000 metros. E agora, a gente for transformar metros em quilômetro, a gente vai ter 1.000 dividido por 10, que vai ficar 100, dividido por 10, que vai ficar 10, e dividido por 10, que vai ficar 1, né? Então, a gente utiliza essas unidades de medida. Então, quando a gente quer diminuir as unidades, por exemplo, quilômetros para metros ou quilômetros para centímetros, que são as mais utilizadas, a gente multiplica. Enquanto, quando a gente quer aumentar, a gente quer ir de centímetros para metro ou centímetros para quilômetros, a gente vai dividir. Então, aqui tem aquele mapinha que eu mostrei antes, né, do estado do Mato Grosso. Então, a gente quer saber aqui sobre a nossa escala, né? A gente quer compreender quanto que 1 centímetro aqui na nossa escala equivale na nossa realidade. Então, aqui a gente vai fazer a nossa conversão. Então, 1 centímetro aqui do mapa equivale a 29 milhões de centímetros, né? Então, a gente tem centímetros, a gente quer transformar esses centímetros em outra unidade de medida, a gente quer transformar eles em quilômetros, né? Então, a gente vai pegar e vai ver aqui quantas casinhas que a gente vai mexer. Então, 1, 2, 3, 4, 5, né? A gente vai mexer 5 casinhas, que é a mesma coisa que 10 elevado a 5. E que também é a mesma coisa que 100 mil, né? Então, a gente vai pegar o nosso 29 milhões de centímetros e vai dividir por 100 mil. E a gente vai encontrar, então, aqui que a gente tem divisão por zero, né? A gente pode cortar os nossos zeros aqui. E a gente vai ficar, então, com 290 quilômetros, né? Então, a gente sabe que 1 centímetro aqui nesse nosso mapa, ele representa 290 quilômetros na realidade. Então, aqui a gente tem alguns exercícios sobre o Enem, né? Então, nosso primeiro exercício, que é do Enem 2012, então, um esporte de alta competição da atualidade, produz uma questão ainda sem resposta. Qual é o limite do corpo humano? O maratonista original, o grego da lenda, morreu de fadiga por ter corrido 42 quilômetros. O americano Dan Carnes, cruzando sozinho as planícies da Califórnia, conseguiu correr 10 vezes mais em
75 horas. Um professor de educação física, ao discutir com a turma o texto sobre a capacidade do maratonista americano, desenhou na lousa uma pista reta de 60 centímetros que representaria o concurso definido. Então, ele pegou o percurso percorrido e transformou em uma representação de 60 centímetros. Então, se o percurso do maratonista, né, fosse também em uma pista reta, qual seria a escala entre a pista feita pelo professor e a percorrida pelo atleta? Então, a gente tem aqui algumas informações, né? A gente tem que a nossa pista, né, se ela fosse reta, que a distância de que o nosso atleta percorreu é de 42 centímetros e que o nosso desenho tem 60 centímetros. Então, a gente tem que lembrar que elas têm que ter a mesma unidade de medida, né? Então, nós vamos transformar aqui os nossos 42 quilômetros em centímetros. Então, aqui a gente já fez uma questão antes, né, que a gente transformou o nosso quilômetro em centímetro e a gente utilizou o mesmo processo, né? Então, aqui a gente vai realizar a nossa divisão para saber a escala, que vai ser a nossa variável que está relacionada ao valor real sobre, então, o desenho. E a gente vai obter, então, 700 mil. Então, a gente sabe que 1 centímetro no nosso mapa, né, na nossa reta de 60 centímetros, representa 700 mil. Então, a alternativa correta nesse exercício vai ser a letra D. E aqui a gente tem um outro exemplo também do Enem. Então, que uma equipe de ambientalistas apresentou um mapa de uma reserva ambiental, em que faltava a especificação da escala utilizada para uma confecção. O problema foi resolvido, pois um dos integrantes da equipe lembrava que a distância real era 72 quilômetros percorridos na reserva e que isso equivalia a 3,6 centímetros no mapa. Então, qual foi a escala utilizada na confecção desse mapa? Então, aqui a gente tem nossa tabela da transformação das unidades de medidas, né? E a gente sabe, então, que a distância real era de 72 quilômetros e que isso equivalia em 3,6 no mapa. Então, a gente primeiro vai ter que transformar o nosso 72 quilômetros em centímetros, então vai ficar 7.200.000 centímetros. E depois disso, a gente vai fazer uma conversão, né? Então, aqui a gente sabe que a gente tem 3,6 centímetros para 7.200.000, e isso, então, vai ser igual a 1 sobre 2 milhões, né? Então, realizando aqui a divisão, a gente vai encontrar essa escala aqui, que é a nossa alternativa E. Então, alguém tem alguma dúvida ali em relação à escala? Dá para prosseguir, Big? Que tu... Quando o silêncio se permanece, quer dizer que está tudo tranquilo. Não acha? Então, tá bom, vou continuar. Então, aqui, a gente vai ver um pouquinho da regra de 3, né? Que esse era o tópico que a gente ia ver na aula passada, mas a gente não acabou vendo. Então, a regra de 3, a gente tem 2 tipos de regra de 3. Os conversores no grupo para imprimir. Eu e o Big, nós vamos montar um Classroom para postar os materiais de matemática, né, Big? Só que a gente ainda não providenciou isso, mas em breve a gente vai providenciar. E nós vamos também fazer uma lista de exercícios sobre o conteúdo da aula passada e dessa aula que a gente vai deixar para vocês resolverem, né? Porque como são conteúdos de matemática básica, eles geralmente têm um peso maior no Enem, né? Lá na TRI. Então, a gente vai postar isso, mas falta a gente organizar ainda como a gente vai fazer essa distribuição do material lá no Classroom. Então, vou continuar aqui na regra de 3 simples, né? Então, tem 2 tipos de regra de 3, a simples e a compostas. Então, a regra de 3 simples, ela é utilizada em situações de proporcionalidade. Então, a gente utiliza ela para converter grandezas, né? Velocidade, massa, volume, comprimento e área. E as regras de 3, elas podem ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional, que é o que a gente vai ver, né?
E isso o Big também já ensinou um pouquinho antes, sobre as grandezas proporcionais e não proporcionais, né? Então, aqui, diretamente proporcional. A gente tem um exemplo. Pedro precisa ler alguns livros para o vestibular e notou que em 3 horas de leitura conseguiu ler 70 livros. Caso ele mantenha esse mesmo ritmo, quantas páginas ele conseguirá ler em um período de 6 horas? Então, a gente vai precisar fazer uma análise desses lados. Então, a gente vai analisar as horas aqui. A gente tem 3 horas e ele vai dedicar mais horas. Então, se ele dedicar mais tempo para a leitura, né, ele vai dedicar 6 horas, significa que vai aumentar também. Então, do 3 aumentou para o 6 e do 70 vai aumentar para um número que a gente ainda não sabe. Então, as setas, né, aqui, ambas estão para o mesmo sentido, né? Estão mostrando que está aumentando esses valores. Então, a gente tem uma grandeza que ela é diretamente proporcional. Então, quando a gente tem uma grandeza diretamente proporcional, o que a gente vai fazer? A gente tem o 3 sobre o 6, e isso vai ser igual a 70 sobre x. Então, quando a gente tem uma igualdade, né, de razões, a gente vai fazer nossa multiplicação cruzada. 3 vezes x e 70 vezes 6, e nós vamos obter, então, que o nosso x é igual a 140. Agora, a gente tem um exemplo de inversamente proporcional. Então, a gente tem um motorista e esse motorista, ele leva 80 segundos para completar determinado percurso andando numa velocidade média de 200 km por hora. Caso sua velocidade fosse de 240 km por hora, quanto tempo ele levaria para percorrer esse mesmo percurso? Então, aqui a gente tem duas variáveis, a velocidade e o tempo de percurso. Então, nós vamos fazer uma análise delas, como a gente fez antes. A velocidade aumentou, né? Então, quando a gente está andando de carro e a nossa velocidade aumenta, significa que a gente vai andar em menos tempo, né? Então, aqui o nosso primeiro, ele aumentou a nossa variável da velocidade. Mas a variável aqui do tempo, ela diminuiu, porque quanto mais rápido a gente anda, menos tempo a gente leva para fazer aquele trajeto, né? Então, como aqui uma aumenta e a outra diminui, a gente vai ter uma grandeza que é inversamente proporcional. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter uma das colunas, né? Nesse caso aqui, a gente inverteu a coluna do x. Então, o x que estava embaixo vai para cima e o 18 fica embaixo, né? Então, aqui a gente tem agora a nossa proporção. A gente vai realizar a multiplicação cruzada. Então, 200 vezes 18 e 240 vezes x. E a gente vai obter, então, 15 segundos. Então, esse é o cálculo da regra de 3 simples. E tem outra regra de 3 que ela é mais cobrada no nosso Enem, né? Que vai ser a regra de 3 composta. Ela é um pouquinho mais complexa do que a regra de 3 simples para a gente resolver. Então, aqui na regra de 3 composta, a gente tem um exemplo. Se para alimentar uma família com 9 pessoas por 25 dias, são necessários 5 quilos de arroz. 5 quilos de arroz. Quantos quilos seriam necessários para alimentar 15 pessoas durante 45 dias? Então, aqui a gente tem 3 variáveis. A gente tem a variável pessoa, a quantidade de dias e a quantidade de alimentos. Então, aqui a gente vai ter 3 colunas. Então, retirando os dados aqui, 9 pessoas, 25 dias, são necessários 5 quilos. E para alimentar 15 pessoas e 45 dias, serão necessários quantos quilos? Então, a gente vai colocar a nossa variável x aqui, que é o nosso valor que a gente quer descobrir. Então, agora, a gente vai fazer uma análise sobre isso. Então, como que a gente vai fazer essa análise? A gente vai pegar a nossa coluna com a variável e vai comparar com as demais, né? Então, aqui, nossa coluna C, nós vamos comparar ela com a A. Então, aqui, a gente tem arroz. A gente tem 5 quilos de arroz. Se a gente aumentar a quantidade de pessoas, a gente vai precisar de mais arroz, né? Então, aumentou a quantidade de arroz, foi de 5 para 6, a gente vai ter mais pessoas que conseguem se alimentar daquilo, né? Então, significa aqui que a nossa festinha, né, ela aumenta. Agora, nós vamos comparar arroz para dias, então. Aqui no arroz, a gente tem 5 quilos e a gente vai aumentar essa quantidade. Então, vamos supor
que a gente tenha 6 quilos de arroz agora. Então, ao invés de comer 5 dias, ele vai ter que aumentar também, né? Então, aqui, aumentou a quantidade de arroz, aumenta a quantidade de dias que a gente vai ter arroz. Então, como aumentou também, a gente tem que essa regra de 3, ela vai ser uma regra de 3 diretamente proporcional. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai igualar a coluna que tem a incógnita ao produto, né? O produto na matemática a gente fala que é a multiplicação das demais colunas. Então, por exemplo, a nossa coluna aqui que tem a incógnita é a 5x, então vai ser 5 sobre x, que vai ser igual à multiplicação dessas nossas duas colunas. Então, na multiplicação de fração, né, que a gente viu na primeira aula, a gente vai multiplicar a de cima com a de cima e a de baixo com a de baixo, né? Então, aqui a gente vai ter a nossa razão, a gente vai ter 5 vezes 675 e x vezes 225. Então, a gente vai obter que o nosso valor de x é igual a 15, né? Então, a gente vai precisar de 15 quilos de arroz para alimentar 15 pessoas em 45 dias. E aqui a gente tem outro exemplo de regra de 3 composta. Então a gente tem que uma loja, ela demora 4 dias para produzir 160 peças de roupa com 8 costureiras. Caso 6 funcionários estivessem trabalhando, quantos dias levará para a produção de 300 peças? Então, a gente vai pegar a coluna que a gente tem a nossa variável, né? Nesse caso é dias, e a gente vai avaliar com as outras. Então, aqui eu tenho as peças. As peças aumentou a quantidade de peças. Então, de produção de peças, né? Então, se aumentou a nossa produção, significa que a gente vai levar mais dias para produzir aquilo. Então, aqui vai aumentar. Agora, aqui nas costureiras, então. A gente tem 8 costureiras e vai diminuir para 6. O que vai acontecer? Aqui diminuiu. E aqui a nossa quantidade de dias vai aumentar, porque como tem menos gente, vai levar mais tempo para fazer aquele trabalho que tinha antes, né? Então, como aqui ela diminui e aqui ela aumenta, a gente vai ter uma regra de 3 que é inversamente proporcional, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o mesmo processo de antes, só que agora a gente vai inverter a coluna, né? Nesse caso, a coluna que a gente vai inverter vai ser a nossa coluna aqui, ó, vai ser a coluna do 6 e do 8, né? Por quê? Porque a coluna do 8 e do 6, aqui é a coluna das costureiras, que é a coluna que tá diferente, né? Então, aqui, a quantidade de dias para cá ele vai aumentar e a nossa quantidade de costureira vai diminuir. Então, vai ser a nossa coluna das costureiras que a gente vai inverter. Então, aqui, fazendo 160 vezes 6 e depois 300 vezes 8, a gente vai obter o nosso valor, né? Então, aqui a gente vai fazer 4 vezes 2.400 e o 960 vezes x. Aqui a gente vai pegar o 960 e vai passar para o outro lado da igualdade dividindo, né? E a gente vai obter, então, que o tempo necessário será de 10 dias. Então, para resolver uma regra de 3, a gente precisa seguir alguns passos, né? A gente precisa organizar esses valores, né? Então, em colunas, as grandezas de mesma categoria. Então, em uma coluna, por exemplo, a gente coloca os dias, a quantidade de costureiras e os produtos que foram feitos, né? Como a gente viu o exemplo de antes. Depois a gente vai analisar esses valores, né? Então a gente vai analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Depois a gente vai realizar alguns ajustes, né? Caso elas forem inversamente, a gente vai inverter uma delas, né? E se for direta, a gente vai realizar já a multiplicação cruzada. E por último, então, o nosso quarto passo vai ser resolver elas. Então, aqui eu vou fazer rapidinho um exemplo do Enem, né? E daí a gente já passa para o próximo tópico, que é porcentagem.
Então, aqui, esse exemplo do Enem, a gente tem uma indústria e tem um reservatório de água com capacidade de 900 metros cúbicos. Então, quando há necessidade de limpeza no reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas. Quando o reservatório está cheio, essa indústria construirá um novo reservatório, com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento de água deverá ser realizado em 4 horas. Quando o reservatório estiver cheio, os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos já existentes. Então, a quantidade de ralos do novo reservatório revelar ser igual a... Então, ali a gente tem 3 variáveis: ralos, horas e capacidade. Então, aqui em cima, se a gente observar, a gente tem 900 metros cúbicos, né? Então, é feito por 6 ralos e dura 6 horas. Então, agora a gente vai ter um novo reservatório, né, que tem 500 metros cúbicos e que vai levar 4 horas para escoar. Então, a gente precisa saber a quantidade de ralos que vai ser necessário. Então, aqui, vamos analisar horas e ralos. Então, aqui a gente tem horas, né? Então, a nossa quantidade de horas, ela vai diminuir. Então, de 6 horas, vai passar para 4 horas. O que significa? Significa, para que a gente faça o mesmo trabalho em menor tempo, significa que a gente vai precisar de uma quantidade maior de ralos, né? Então, aqui, o nosso valor, ele diminui e aqui ele aumenta, né? E agora, se compararmos a capacidade. Então, a capacidade diminui. Então, a gente vai ter de 900, vai diminuir para 500. E a quantidade de ralo também vai diminuir, né? Então, se a gente tem menos água para escoar, a gente vai precisar de menos ralos para fazer o escoamento dessa água, né? Então, o que a gente percebeu? Que a nossa variável ralo e capacidade diminui. Enquanto que a nossa variável ralo e hora, o que vai acontecer com elas quando a gente comparar elas? A ralo, ela vai precisar aumentar conforme horas, né? Porque se a gente tem 6 horas, a gente precisa fazer esse trabalho em 4 horas, a gente vai precisar de mais ralos. Então, o que vai acontecer? Significa que aqui, no nosso exercício, a gente vai ter que inverter a nossa variável horas, né? Então, aqui, o nosso 6, ele vai ficar embaixo e o nosso 4 vai ficar em cima, né? Então, aqui já está resolvido. Então, aqui é onde a gente tem a nossa variável que a gente quer encontrar o x, e aqui a gente inverteu. Então, agora, primeiro a gente vai fazer a nossa multiplicação, vai ser 4 vezes 900, e depois a gente vai ter 500 vezes 6. Então, aqui a gente vai ter 900 sobre 500, né, que a gente pode simplificar. E aqui a gente vai ter 9 sobre 5. Aqui é correto. Então, 900 dividido por 500 simplificou e virou 9 sobre 5. E aqui, 36 sobre 60 virou 6 sobre 5. Então, aqui do lado, a gente simplificou eles, né? E que é o resultado que apareceu aqui. Então, aqui a gente vai ter 6 vezes 5 e aqui 6 vezes x. 6 vezes 5 é 30. Então, a gente vai ter 6x igual a 30. Então, a gente vai ter x igual a 30 dividido por 6. E a gente vai obter que a nossa resposta final é igual a 5, né? E a resposta final, então, vai ser a alternativa C. E aqui a gente tem mais um exercício, mas como o tempo está se esgotando já, né? Eu vou deixar para que o Big fale a parte da porcentagem. Então, eu vou encerrar aqui a apresentação e o Big vai continuar esse trecho. Pode ir lá. Vamos lá. Vamos para o último tópico. Aguenta aí que é só mais 15 minutos. Não, nem vai dar isso. Vai dar um pouquinho menos.
Agora de saber quanto que as lojas ganham, não faz isso. Tá? Agora já vem qual que é a porcentagem. Aí. Então, meus queridos, estamos falando agora de porcentagem, ok? O que eu quero que vocês entendam? A porcentagem, ela vai basicamente trabalhar com porcentagem. Ah, vá. Meu Deus, que descoberta, professor. Pois é. Ela trabalha com valores, por exemplo, de ganhos, de perda, de lucro, de quanto que vai ser, tipo, um percentual de tal coisa, de tal... Entende? Então, essas formas aí que trabalha a porcentagem, ok? Ela tem... Porcentagem vem de impostos. Então, ela surgiu nessa ideia de impostos, de ganhar um negócio que se chama din-din, que hoje não está muito fácil, né? Mas uma vez era mais fácil. Ok? Um exemplo a mostrar para a gente entender, por exemplo, assim, ó. Se temos... Opa, mais um. Se temos 100 caixas sendo de 400, sendo que 40 delas estão cheias de areia, dizemos que 40% tem areia, ok? Então, a gente diz que 40%, né? O todo sempre é 100% e a parte é o que tu quer descobrir, ok? Vamos dizer assim, ó. Se um dia a Maria caiu no barro, quer dizer que 100% da Maria está suja. Isso aí. Essa é a ideia, ok? Essa é mais ou menos a forma que a gente vai trabalhar. Entendido, Sabrina? Mais ou menos, meia boca, um pouquinho, bastante? Ok? É assim que funciona. Tá, Luana? Bem tranquilo. É assim. Caiu no barro, se sujou 100%. E maravilhosamente. Ok? Agora sim, ó. A gente sempre faz, talvez, em forma, por exemplo, assim, ó. Na forma de fração, moçada, tá? Aí, por exemplo, assim, ó. 50% ou metade, ou um meio. Tá? Dá para mim fazer dentro das pizzas e tudo mais, tá? Professor, fração tem uma coisa junto com porcentagem? Pois é. Esse que é o capiroto. Mas esse que é a ideia. Tem junto aí, moçada, tá? Então tem que ter essa ideia aí de vocês estarem fazendo essa analogia aí, tá? Alguns passos para a gente transformar. Sempre, quando a gente, por exemplo, assim, tem 0,1 um quinto, a gente tem que fazer quanto que dá essa divisão e depois multiplicar por 100. Por exemplo, nesse fator aqui, ó, eu tenho um quinto. Um quinto dá quanto? 0,2. Eu vou fazer 0,2 vezes 100. Professor, eu acho que tu está passando a balota. Né? Pode ser que eu esteja passando a balota, não sei. Né? Sempre acontece. Né? Por exemplo, assim, ó. Aí demora 8 dias para me abrir aqui os programas. Olha só. Se eu tiver algo assim, ó. Ó. Sim. Agora vem o antivírus no meio da aula fazer propaganda. Sai daí, que coisa chata. Olha só, se eu tenho aqui, ó, um quarto. Um quarto eu quero dizer que é quanto? Isso, um pouquinho da casa. Não. Um quarto é 0,25%. 0,25. Lembra o que é para a gente fazer? Deixa eu só arrumar aqui. É para mim fazer 0,25 vezes o 100. Concordam? Que vai dar quanto? Isso, vai dar 25. Parabéns para quem fez. Tá? Tirem print desse negócio, gravem aí, tá? E vão pegando isso aí, tá bom? Tranquilo, mais ou menos até aí, vamos prosseguindo. Por quê? Porque a gente vai cair para um outro tema agora, moçada. Tá? Aqui. Meu Deus do céu. Campanha doe um computador veloz para o professor de matemática. Mas que coisa, notebook. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, assim, ó, por exemplo, como que eu sei quando a gente tem, tipo, quanto que eu sei que é, quantos por cento é de alguma coisa? Tá? Como é que eu vou descobrindo? Por exemplo, o 100% é sempre um total, né?
100% sempre é o total. O 50% sempre é a metade. O 25% é metade da metade. Tá? E assim por diante. Aqui, ó. Olha só, 50 divide por 2, divide por 4, divide por 10, ok? E assim por diante. Tá bom? Não é tão difícil assim para vocês pegarem essa lógica aí. Tá? Outras ideias. Divide por 1 também, que daí divide por 100. E assim por diante. Por exemplo, se a gente tem uma bolsa que custou R$60, pensa que vocês compraram lá naquela loja do japonês lá. Esqueci o nome dela agora, lá no fundo. Fica perto lá daquela que vende as joias. Não me lembro mais. Mas enfim, vamos dizer que a bolsa custa R$60 e a gente quer saber o quê? O 100%. O 100% é quanto? 60. A metade de 60, 30. De 25, 15. E agora, o 10%. Lembra que eu tenho que dividir 60 por 10. 60 por 10 fez muito bem, parabéns para vocês. E agora, eu tenho que dividir 60 por 100. Que é quanto? 60 centavos. Muito bem. Entendido mais ou menos essa lógica? Sim, não, mais ou menos, meia boca. Ok? Tá entendendo aí, Maria? Tá anotando tudo? Luana tá anotando tudo? Tira um print desse aí para tu decorar, para tu se lembrar. Dizer, agora eu não esqueço mais. Tá? Um outro. Vamos pensar que agora tem um iPhone. Só deixa passar aqui. Vamos. Pum, cabum. Passa. Oi. Travou tudo de novo. Nesses versos tão singelos, minha fera, meu amor. Opa! E se eu quiser saber 75% desse valor aqui, ó? Lembra como que eu faço? 75% eu tenho que saber a metade mais 25. Olha só, eu tenho que somar 50 mais 25. Quanto que é a metade? 460, a metade é 230. Mais a metade da metade, 115. Então, o valor de 75% é 345. Vocês podem fazer, por exemplo, essa ideia. Tá? Que fica bem tranquilo. Não tem muito segredo. Ou ainda vocês poderiam fazer assim, ó, 25 mais 25 mais 25. 115 mais 115 mais 115, que dá o mesmo valor. Gente do céu, que louco, né? Dá o mesmo valor. E se eu quisesse saber 60%? Mesma história. Eu somo 50 mais 10. Isso. Cudil, tem que um cada vez responder ali. Tá? Então, eu somo 50 mais 10. Que seria quanto? Ali o valor, ok? 230 mais R$46. Ficaria 276. E assim por diante. Como que eu faço? Olha só. Outras formas de eu fazer. Por exemplo, se eu quero saber 23% de coisa. De 23% de 80. Eu faço 23 vezes 80 e divido por 100. Ok? Vou ter quanto? 18,40. Tá? Então, fiquem atentos disso aí. Tá? 48% de 65. Mesma história. 48 vezes 65 dividido por 100. Por quê? Porque a gente sempre tem que fazer o quê, moçada? O percentual de 100%. Entendido, dona Ellen? Olha só, tem um nome bonito. Que nome bonito. Ellen. Né? Viu só? Então, copiado, dona Bruna. Agora tu vai decorar essa matéria e tu vai sair. Só vai ter um acertei tudo no Enem. Isso aí. Ok? Vamos para alguns exercícios aqui, ó. Que eu quero ver com vocês aqui, ó. Eu vou tirar print desse outro aqui. Esse aqui eu não quero. Esse aqui é um... Esse aqui, ó. Ó. Vou tirar um print, já tirei. Agora eu vou jogar aqui, Ctrl X, Ctrl V. Ctrl V. Olha lá que ficou bonito aqui. Esse aqui, ó. Vamos fazendo a leitura deles. Vocês devem estar me vendo, né? Isso, deve estar vendo. Olha só. Para construir uma piscina, cuja área total da superfície é igual a 40 metros quadrados. Então, eles querem construir uma piscina que tem o quê? 40 metros quadrados. Tudo bem? Até aí tudo bem, né? Meu Deus, essa toalha aqui não dá nem para o cara escrever direito aqui. Ele apresentou o seguinte orçamento. Quanto que eles vão pagar? É 10 mil pela elaboração do projeto, mais
40 mil pelos custos fixos e mais 2.500 por metro quadrado. Anotado até aí. Então, enfim. Aí, olha só. Então, eles fizeram o quê? Esse aí custa o projeto para fazer a piscina. Então, pensa quem quer fazer uma piscina, quanto que vai gastar? Maria Santa, né? Melhor tomar banho do rio do que pensar na piscina. Mas vamos pensar que estamos tudo bem, ok? Após apresentar o orçamento, essa empresa decidiu reduzir o valor da elaboração do projeto em 50%. Quanto que custava antes o projeto? Me lembram? O projeto custava inicialmente... Isso, ele custava 10 mil. Então, agora o novo projeto que custava 10, agora vai ser quanto? Vai ser 5. Isso aí. Tá? Mais o quê? Vamos continuar lendo aqui. 50%, mas calculou que o valor do metro quadrado da construção aumentou em 25%. Quer dizer que o quê? Aumentou quanto? 25%. Como que ia aumentar 25%, moçada? Antes, o valor estava feito em quanto? Tá? Antes, o valor estava calculado em 2.500. Né? 2.500. Deixa eu só botar aqui um papel embaixo, porque senão vai ser os garanchos do 2.500. 2.500. E agora ele teve um aumento, foi para 125%. Concorda? 125%. Tudo bem até aí? Sim, não, mais ou menos. Tá? Então, como que vai ficar? Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer um aumento. Só aumentar aqui na tela. Opa. Aí. Mas, enfim, olha só, eu vou ficar com 125% de aumento. E a construtora vai dar 10% do valor inicial. Então, o que a gente vai ter que fazer primeiramente? Somar os valores. Olha só. Eles cobravam 10 mil. Então, vamos somando aí. Ó. Tá? Eles cobravam. Era 10 mil. 10 mil. Mais 40 mil. Mais 2.500 vezes o metro quadrado. Que era quanto? Que no caso era 40 metros quadrados, que está lá em cima em preto. Tá? Totalizando tudo isso aí, a gente vai obter quanto, pessoal? A gente vai obter um total de 150 mil para construir. 150 mil para construir. Ok? Mas ele falou que ele vai dar 10% de desconto. É 10? É 10% de desconto. Isso quer dizer que 150 mil, 10% vai me dar quanto? Me dá 15 mil de desconto. Quer dizer que essa obra vai custar 135 mil. Isso antes. Agora, a gente precisa fazer um outro valor. Que é o valor que, por exemplo, depois do reajuste deles. Tá? Então, fiquem atentos para isso aí, para não se perder. Agora, o nosso novo valor vai ser como? Tá? Agora, o nosso valor vai ser como? Para vocês não se perderem. Por que ele não deixa puxar aqui? Estranho. Mas, enfim. Olha só. Eu vou fazer aqui, ó. Fazer ele de azul. Para ficar melhor para vocês verem. Tá? Deixa eu colocar uma letra menor. Ó. Eu vou ter que 135 mil é igual a quanto que era agora o novo custo da obra? Antes era de 10, agora é 5 mil. 5 mil mais o quê? Mais o quê? Mais, deixa eu ver, mais o custo fixo. Tá? Mais o quê? Mais o preço que ele paga pela obra. Quanto que é o preço que ele vai pagar pela obra? Deixa eu só aumentar essa conta aqui, deixa eu botar uns 55. Aí. Custo fixo. Mais quanto? Os 3 mil
125. De onde é que é esse 3.125, professor? Lembra que eu falei aqui que ele vai aumentar em 125% da obra? Porque, tipo assim, ele diz que a obra vai ser mais cara, então ele vai ter que arrumar alguma coisa e dar alguns descontos. Então vai ser 125 vezes 40. Ok? O valor que a gente vai obter é quanto? Do novo valor? Vai ser de... Deixa eu ver onde é que ele está aqui. Vai ser o valor final. Quando vocês fazerem os cálculos, ele vai dar meu CF, vai ser igual a R$5.000. Quer dizer o quê, moçada? Quando eu vou fazer esse pagamento, o novo valor vai ser aumentado em quanto? Em R$5.000. Aí, a gente tem que fazer o cálculo para a gente dizer quanto que vai ser o valor que ele vai encontrar. Ok? Entendido mais ou menos até aí? Sim, não. Mais ou menos. Tá bom? Sim? E depois disso a gente assinar a live e ver qualquer ideia. Tá bom? Então a gente vai ter que ver quanto que é o 135 e quanto que ele baixou os 5.000, quanto que vai ser o percentual de desconto dele. Tá? Qual que é a dica para vocês que eu digo assim? Ó, sempre, Ellen, tira os valores e joga num canto assim. Tá? Para a gente não se perder nessas coisas aí. Tá bom? Uma última. Deixa eu só passar para vocês uma aqui. É uma bem rapidinho, tá? Para a gente analisar aqui, ó. Para a gente ver pelo menos umas duas, tá? A ideia é sempre fazer o quê? Eles vão, na provinha, eles vão mandar vocês fazerem divisões, tá? Divisões por 10, por 100, tá? E assim por diante, tá? Deixa eu só ir no último slide aqui. Aqui, onde é que ela tá? Essa daqui. Essa aqui é uma questãozinha bem bobinha, sabe? Porque, olha só. Mas era bem interessante, tá? Para vocês pegarem junto aí. Olha só. Ele vai já reproduzir. Essa aqui, se caísse todas as questões que nem essa, seria uma maravilha. Né? Mas olha só. Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto. Então, por exemplo, assim, vamos dizer que a Maria foi para São Paulo e lá ela perdeu o celular. Ok? Então, ali em cima ele vai fazendo toda a escrita. Tá. Ok? Poderá ter que pagar pelas despesas de transporte desse objeto até a cidade e poderá ter a compensa a pessoa querer restituir o objeto. Então, assim, se alguém procurar, encontrar, então ele vai ganhar um desconto. Tá? Pelo menos 5% desse valor. Sabe-se que o custo do transporte será 1/5. Quanto que é 1/5? Então, vai lá. Divide 1 por 5 dá quanto? 0,20. Tá? 0,20. Então, assim, ó, ela vai pagar 20% do valor. Para quê? Ela vai pagar 20% de transporte. Então, assim, ó, se o negócio custava R$4.000, tipo, o objeto dela, ela vai pagar até 20% do valor em transporte. E o resto desse coisa, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o quê? Ela vai pagar por dono, pessoal. Tá? Ela vai pagar para quem achou. Então, por exemplo, assim, ó, tipo uma continha meio bobinha, né? Porque o que vocês querem que vocês entendam? Ó, arquivo, novo, não, só vai. Olha só, o que vocês têm que entender? Se ela pagou, se ela deu 20% para quem veio com o caminhão, olha só, quanto que ela vai pagar para quem encontrou o objeto? Se o valor do total é 100%, ela vai pagar quanto? 80%. Né? Então, a gente voltaria lá e analisaria as respostas e a gente encontraria isso aí. Que é a resposta que eu acho que é a letra E, 80%. Ok? Entendidos? Compreendidos? Mais ou menos, meia boca? A gente tem um monte ainda de exercício ainda para ver disso aqui. A gente vai disponibilizar para vocês ficarem atentos, para vocês não se perderem, para vocês disserem, opa, eu acho que eu estou entendendo mais ou menos. Ok? Que mané, como o microfone não está funcionando, dá no pé aí.
Tá bom? Compreendido? Mais ou menos? Estão cientes da ideia? Um pouco, bastante, meia boca? Entendido, Juliane? Ok, estou entendendo. Pois é, entende? Entende? Então, assim, ó, por exemplo, o problema... Isso que tem que pegar, ó. Tem que pegar assim, ó. Vocês têm que ler o problemão e só joga os valores que ele está pedindo. E ele quer o quê? Por exemplo, eu tinha uma viagem, pagava 20% para a transportadora, tipo, para o correio, e 80% para quem achou. Por exemplo, tu tinha um celular de 4 mil reais, tu quer resgatar o celular de 4 mil reais. Se não tem muito problema lá, tipo assim, que tem um contatinho fixo e um estranho, compra um aqui, gente. Deixa o celular lá para eles. Deixa lá, deixa a vida que segue, vai embora e tudo mais. Ok! Entendido? Uau! Bacana! Ok? Semana que vem nós temos de novo, Sabrina. Semana que vem eu não me lembro de cabeça, acho que é a equação do primeiro grau e do segundo grau. É outro exercício para nós acabar de estudar. Tá bom? Prof, se tu quiser fechar a aula, tá tranquilo. E esses maravilhosos alunos já estão dispensados para dormir sustintamente e acordar amanhã com bastante energia para voltar para a escola a mil, assim,